De volta com o nosso Você Bonita e olha que bacana, ontem contei pra vocês que pelo YouTube vocês participariam para escolher aí um corte de cabelo que vai ser feito na semana que vem ao vivo aqui no programa. Vamos colocar na tela que já já a gente vai descobrir que corte, Giovanna Antonelli ou Flávia Alessandra? Quem será que ganhou na nossa enquete lá no YouTube do Você Bonita? Vamos ver? Revelando, com 79% é ela, Giovanna Antonelli. Então, esse será o corte. E por que eu já estou te contando? Assim que as redes sociais estiverem 100%, que o Instagram voltar, a gente vai colocar uma foto lá para você se inscrever. Você vai dizer lá naquela foto, eu quero ser esta modelo para cortar o cabelo, como o corte da Giovanna Antonelli. Na semana que vem, nosso querido Sidney Akira, ao vivo, vai mostrar para todo mundo. Pode ser você. Eu sempre digo, vai lá, coloca o nome que... Olha, dá sorte, gente. Pode ter certeza. Vai dar certo. Você que se inscreve sempre, mais uma oportunidade. Combinado? Amanhã eu conto pra vocês quem será e na semana que vem a gente acompanha juntinho. Mas olha, para dar continuidade a um assunto super importante, quando a gente fala dentro da cirurgia plástica, é algo que tem sido muito procurado, inclusive recentemente. Luana Piovani, né, acho que isso ficou divulgado aí nas mídias, passou por esse procedimento. Então a gente convidou o cirurgião plástico, Dr. Marcos Cassol, mais uma vez. Carol, um prazer enorme estar presente aqui novamente. Saudade trazer de você. Informação para todo mundo e desmistificar ideias às vezes distorcidas. Né? Com certeza. Então assim, eu até não acompanhei muito a questão da Luana Piovani, mas a gente colocou isso como uma ideia de pauta, porque tem muitas mulheres que sentem necessidade, vontade de retirar aquela gordurinha daqui. Ela chama gordurinha da axila? Pode ser, gordurinha da axila. Muitas vezes, Carol, não tem só uma gordurinha nessa região da axila. A paciente também tem uma mama nessa região. Então, tem tecido glandular junto com a gordurinha. Jura? E nesses casos, inclusive em alguns casos, o excesso de pele é muito grande, a gente retira o tecido e muitas vezes precisa retirar o excesso de pele também. Nossa. Então, seria uma cirurgia um pouquinho maior do que simplesmente só uma lipoaspiração na axila ou uma lipoaxila. Então, vamos explicar como é feito, doutor? Porque assim, quando a gente fala, e às vezes mulheres até muito magras. Exatamente. Tem essa gordurinha. É uma gordura, então? É uma gordura, a maior parte das vezes é só uma gordurinha, mas pode ser também uma mama suplementar, ou seja, uma paciente que tem uma axila maior, exatamente, aqui a gente consegue mostrar bem, ó, uma mama que é aumentada nessa região. Muitas pacientes, claro, a gente falou das pacientes que estão no peso ideal, mas nem toda paciente está no peso ideal e eventualmente tem uma gordurinha embaixo aqui também do braço, que quando a gente vai fazer, por exemplo, um procedimento na mama, a gente também já tira essa gordurinha, né? E essa gordurinha acaba definindo mais a mama, ou seja, diminuindo a mama na lateral e deixando a base da mama menor. E isso, esteticamente, a mama fica muito mais montada e fica com uma definição da base muito melhor. Mas muitas pacientes acabam também associando procedimentos. Por exemplo, a paciente tem uma gordurinha na axila, uma gordurinha muito pequena, a paciente está no peso ideal dela, magrinha, ótima, mas ela vai fazer prótese de mama e já aproveita para tirar aquela gordurinha acessória. Eu ia te perguntar. Exatamente. Se você no momento identificar que tem ali um excesso, é bacana remover, então. Sem dúvida. Tudo junto. Isso a gente combina antes da cirurgia, né, com a paciente e pode durante o procedimento, já está anestesiada, claro, é um procedimento bem simples. Esse seria a retirada da gordurinha da axila, o procedimento mais simples e corriqueiro, rotineiro, que normalmente a gente associa com prótese de silicone, mas pode associar com qualquer outra cirurgia. De mama. De mama. Só que por que algumas mulheres, então, têm mais que outras? Porque mesmo que emagreça, aqui não queima essa gordurinha. Ela não adianta, ela não desaparece. Queima. Essa talvez seja a indicação mais exata e precisa da lipoaspiração. Lipoaspiração não é para tirar, para emagrecer ninguém, é para retirar a gordura localizada. Ou seja, quem está acima do peso precisa vir para o peso ideal, ou próximo ao peso ideal, e aí então fazer a retirada daquela gordurinha suplementar, daquela gordurinha localizada. Tá.
Isso então é importante. Isso é bem importante, os pacientes têm que ter essa orientação, porque muitos pacientes acham que porque estão um pouco acima do peso, então vou fazer uma lipoaspiração. E esse é o momento errado, não é o melhor resultado que a gente pode ter da lipoaspiração. Não é para isso que existe a lipoaspiração. Então vou fazer o seguinte, vou lá e já volto para você explicar como é a cirurgia em si, como é essa lipo, né? Por onde que vai entrar cânula, o que é o ideal, pós-operatório, tudo isso para as meninas que já pensaram nessa cirurgia. É possível. Aí, ó, tá vendo? Eu adoro esse programa maravilhoso, democrático, todo mundo pode fazer pergunta. Vamos lá, doutor vai explicar pra gente como é, então, a cirurgia. Preparo, cirurgia em si, tempo e pós-cirúrgico. Assim, Carol, a cirurgia em si é uma lipoaspiração. Tá. Normalmente é só uma lipoaspiração dessa região. Como eu falei antes, quando existe um excesso de pele, a gente retira o excesso de pele e a gente pode associar outras coisas. Por exemplo, o paciente que tem hiperidrose axilar, a gente pode associar na mesma cirurgia. Tira a gordurinha e trata o excesso de suor da axila, também fazendo a raspagem dessa pele por dentro. É uma outra coisa, é uma outra cirurgia, mas pode ser associado com o tratamento da gordurinha da axila. Tá, mas hoje a gente pode entrar numa cirurgia para fazer só a gordurinha da axila e pronto? Pode. Normalmente não é isso que acontece. Normalmente a gente acaba associando com outras coisas. Ou a paciente vai fazer uma lipoaspiração em outras partes do corpo, ou vai fazer uma lipoaspiração também no pescoço, associa outras coisas e já faz daí a lipinho só da axila. Que é para aproveitar essa anestesia que já está ali no centro cirúrgico. O paciente já vai ter uma recuperação pós-operatória, né? Tem que fazer aqueles exames pré-operatórios, tem que usar uma malha depois da cirurgia, fazer as drenagens. Essa região da axila de todo o corpo é a região que tem mais tendência a dar fibrose, porque tem muitos vasos linfáticos nessa região. Puxa. E quando a gente faz a lipoaspiração, sempre a gente traumatiza esses capilares, aqueles fiozinhos de cabelo, né? De vasos linfáticos, então fica mais durinho depois da cirurgia. Às vezes a paciente faz uma lipoaspiração bem grande e só nessa região que fica durinho, né? Puxa, e incha é uma região bem vascularizada, assim, que tem um inchaço que demora. O problema talvez, Carol, não seja o inchaço mais importante, e sim esse durinho que fica logo depois da cirurgia. E pode, inclusive, quando associado com o tratamento da hiperidrose, né, com a raspagem dessa pele com suor excessivo, juntar líquido nessa região. Por isso, nesses casos, a gente até coloca um dreninho e tal. Mas isso é um caso de exceção. O normal é a gente orientar o paciente para fazer as drenagens linfáticas o mais precoce possível no pós-operatório, porque isso ajuda bastante a ajudar a diminuir o inchaço dessa região da axila. Tá aí. Se quer fazer perguntinha, vem cá. Claro, fica à vontade, pode perguntar. Pode ficar aqui, ó. Quer ficar aqui atrás? Vem. Vou ficar aqui, ó. Vem então tá, rapidinho. Vamos lá. É uma pergunta até pessoal, tá? Qual a associação dessa gordurinha com mama e também com displasia mamária? Tá, então assim, essa gordurinha, ela pode ser só uma gordurinha ou pode ter glândula mamária junto. Quando tem glândula mamária junto, eventualmente só com uma lipoaspiração a gente resolve. Quando tem uma displasia já nessa região, quando tem nódulo, quando tem linfonodos aumentados ou um cisto, pode ter também, porque é glândula mamária, a gente tem que eventualmente ressecar. E normalmente, nesses casos que é bem maior, precisa eventualmente tirar também o excesso de pele, como eu falei antes, então precisa fazer um cortezinho, fica escondido na axila, mas retirar esse excesso de pele. Pode associar isso tudo numa cirurgia só. A displasia, então como é que o que caracterizaria o quadro, até para as pessoas em casa entenderem? Pacientes que têm gânglios aumentados e que durante a menstruação ficam com gânglios aumentados ou que esses gânglios já se calcificaram e que eventualmente o mastologista pede para que tenha uma biópsia desse gânglio, então a gente pode fazer na mesma cirurgia. Displasia seriam nódulos. Quando esses nódulos são maiores que 1 centímetro e estão crescendo, ou tem espículas, ou calcificações satélites, ou coisas que possam pensar em malignidade, então a gente tem indicação de biopsiar esses nódulos.
Agora, Aí. só mais uma, Claro. Carolzinha, pra fechar. Fique à vontade. Pacientes que têm só um lado com essa gordurinha e o outro lado não. Isso é normal? Pode acontecer também. Normalmente não é igual dos dois lados, normalmente é maior de um lado do que do outro, precisa tratar os dois, mas pode ser que precise tratar só um lado, a gente trata um lado só. Aí faz a cirurgia só de um Só lado. de um lado. Bom. Agora, depois que faz a lipoaspiração, qual é a porcentagem de voltar essa gordurinha? Era a Normalmente pergunta do... não volta mais. Não volta, A paciente a Glaucia pode perguntou isso engordar, também. pode ganhar muito peso e essa gordurinha localizada na axila não volta mais. Porque a gente retira muito tecido. Para formar nova gordurinha, localmente no lugar da gordura, precisa ter células tronco de gordura, ou seja, células que vão produzir novas células de gordura. Quando a gente retira muito tecido, e normalmente quando a gente faz uma lipoaspiração, nessa região a gente já retira bastante tecido, então a gente acaba fazendo um tratamento definitivo da axila. Vale a pena, minha amiga. Né? A pessoa é só de um lado, entendeu? Pra Eu resumir, falei- é só de um lado o meu problema. Mas sabe o que eu acho interessante? Por isso que eu falei do assunto, porque isso não está diretamente ligado à questão da porcentagem de gordura corporal Não da tá. paciente. Não tá, né? Às vezes é uma coisa E genética. às vezes é super glandular, não Então, tem flacidez gente. nenhuma, né? E- E a paciente às vezes consegue incomoda. resolver. Não. Uma cirurgia muito simples. E né? olha, um outro fato que acontece comigo. Período menstrual é muito doloroso. Exato. Essa região, seio dói muito. E a axila. Sabe, às Fica vezes Por que essa sensível. região é tão sensível? Essa região é mais sensível porque tem, junto com os vasos linfáticos, quando ocorre um inchaço dessa região, ocorre uma compressão das estruturas. E com estímulo hormonal, por exemplo, na menstruação, o tecido aumentando tem um desconforto maior do que o desconforto normal da mama. né? Entendi. Mas pode falar. Não, então é isso. Às vezes você fica. A minha posição, às vezes eu fico igual xícara, sabe? Com o braço aberto, assim, ó. Porque fica realmente extremamente doloroso. Como é que é igual xícara? Eu fico tipo posição de xícara. Essa posição de xícara, adorei. Ou de bule, de repente. Ai, sim, você é maravilhosa. Minha amiga, sempre juntas. Muito obrigada, viu? Agora Doutor, eu saio de fininho. Obrigada, não, você, gente. olha, você sabe que o espaço é aberto, você sabe, né? Ai, Isso aqui obrigada, nós estamos Glaucia, em também, que casa, sempre me permite gente? participar. Você Lógico, também, né? Pergunta sempre maravilhosa, competentíssima essa minha Beijo, amiga. gente. Comunicadora maravilhosa também. Doutor, então assim, o ideal é claro que todo mundo tem que passar por uma consulta. Sim. Ter uma avaliação, porque muitas vezes o que te leva ao médico é a questão do desconforto, que aquilo está te incomodando numa aparência. E numa dessas consultas, o médico percebe que pode ter algo ali Claro. que vai além, que é até a questão de alguns nódulos que podem ser malignos, benignos, enfim. Mas que você já sabe o que está acontecendo, não é só uma gordurinha que estava na região. Exatamente. Então, passar por essa avaliação é importantíssimo, fazer todos os exames e estar dentro do peso adequado. Isso é ótimo. Essa é isso. talvez a melhor orientação possível, né? Tá aí. Adoro, tava com saudade de você. Eu viu? também. Obrigada sempre. Quem Um quiser prazer. acompanhar, vou passar então. Esse aqui é o WhatsApp, para quem quiser mais informações. É o 94062 7019. 94062-7019. Tem seu site, marcocassol.com.br. E nas redes sociais, tem o doutor abreviado? Tem? Não tem. Não, é tem, só Marco tem. Cassol. Nas redes sociais é clínica, o Instagram, @clínica Marco Cassol, tudo junto. Tudo junto. Isso. Já encontra também Assim, @clínica. todo mundo que tiver Marco eventualmente um tema específico, uma dúvida específica, né? Particular de cada um e queira tirar suas dúvidas, a gente responde absolutamente todo mundo. É WhatsApp, site, Instagram, o que conectar com a gente lá, a gente vai responder as suas dúvidas. E aqui no do Você Bonita também, gentilmente o doutor sempre responde. A gente vai ficando por aqui. Obrigada e até a próxima. Muito obrigado, Carol. Te vejo mais tarde no segundo horário do Você Bonita.